só iniciei falando bom dia, fazendo alguns agradecimentos ao Rafael, ao Leonardo, né? E só fazendo essa observação que é importante de que a pesquisa que eu vou apresentar, as pesquisas que eu vou apresentar alguns resultados, elas foram amparadas pelo apoio, aí tiveram o apoio do CNPq, no edital universal de 2016 da CAPES, né, por meio da bolsa de professor visitante no exterior, e graças a essa bolsa eu consegui passar um tempo em Atlanta, avançando na pesquisa sob a supervisão do professor John Creed, do Georgia Tech. Eu queria também ressaltar que essa fala acontece no âmbito da minha vinculação ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, como pós-doutoranda, sob supervisão do professor Antônio Carlos Lessa, a quem eu agradeço imensamente pelo convite, né? Graças a esse vínculo renovado com a UNB, eu já tenho um passado muito importante para mim com essa universidade. Graças a isso eu pude me reaproximar de pessoas muito queridas, muito competentes e articuladas, como o professor Lessa, a professora Ana Flávia também, com quem eu estou desenvolvendo um artigo específico sobre a parte da cooperação científico-tecnológica em oceanos, envolvendo o Brasil. Também, antes de iniciar, e me desculpem pela longa introdução, eu acho importante reconhecer que as pesquisas são empreendimentos coletivos, né? E, nesse caso, eu queria ressaltar também, né, além do meu vínculo, das bolsas que eu recebi do governo, né, o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o RICT, Relações Internacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi criado em 2016 a partir da demanda de 3 alunas de graduação, né, que achavam que essa agenda da ciência e tecnologia estava sendo muito pouco coberta pelo curso de Relações Internacionais. E isso é duplamente importante porque a maior parte dos nossos alunos estagia ou trabalha em empresas de base tecnológica que já iniciaram ou pretendem iniciar processo de internacionalização, né? Então, desde o início, a gente manteve o foco nesses alunos da graduação, que são muitos, né? Embora envolva numericamente a pós também, mas em termos menores, né? Esse foco nos alunos de graduação tem o objetivo não apenas de proporcionar o conhecimento específico sobre a interface entre relações internacionais e ciência e tecnologia, mas também contribuindo para desenvolver habilidades que são demandadas pelo mercado de trabalho no século XXI, como trabalho em equipe, comunicação, autoconfiança e esse mindset que a gente chama data-driven, né? A gente não significa que a gente tenha menos relevância do ponto de vista científico, a gente trabalha com temas emergentes, metodologias exploratórias que são construídas de forma experimental dentro do grupo. A gente tem um comprometimento muito grande com a transparência metodológica, o rigor científico, mas, ao mesmo tempo, um compromisso, acima de tudo, com a transformação da realidade do nosso país e da nossa região, que é uma região em desenvolvimento, que ainda pode melhorar bastante sua posição nas negociações internacionais em ciência, tecnologia e inovação. Então, desde que o grupo foi criado, a gente fez muitas pesquisas, resultaram em dezenas de TCCs, dissertações de mestrado. A gente também está concluindo um livro que é sobre a diplomacia científica de 8 países, a maior parte europeus, né? E as relações específicas com o Brasil. Então, eu queria ressaltar que o que eu vou apresentar aqui é o resultado de todas essas pesquisas, tá? Elas estão todas no nosso site, rict.ufsc.br, exceto a dissertação da Bárbara Marques, que é sobre a relação da FAPESC com o Reino Unido, que a gente está para publicar, e o livro que está em fase de edição. Então, entrando no tema da fala de hoje, eu não pretendo falar sobre a União Europeia, eu vou fazer só uma nota final sobre o papel da Comissão Europeia. Eu queria ressaltar que o que eu vou falar é sobre as relações de alguns países europeus com o Brasil, individualmente, e não como organização como União Europeia, tá? Então, entrando no tema da fala, eu acho importante esclarecer que há muito tempo eu tenho interesse pelo tema de cooperação, né? Antes eu estudava a cooperação do Brasil com países mais pobres, e aí eu desenvolvi um forte interesse pelas negociações internacionais em contexto assimétrico. Mas o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, eu percebi que a assimetria mais significativa nas relações internacionais
fosse aquela de tipo norte-sul. Então, eu passei a me interessar mais pela relação do Brasil com os países desenvolvidos. É lógico que, sendo eu das relações internacionais, o diálogo mais óbvio é com a teoria liberal de relações internacionais, que tem a cooperação como tema central. É uma corrente que tem proposições muito importantes, com forte caráter normativo, como a estratégia do Tit for Tat, mas ela também tem limitações, né? Principalmente quando o nosso foco é entender decisões tomadas por países em desenvolvimento. E é normal que essas limitações existam, porque a teoria liberal não foi pensada por intelectuais da periferia, né? Usando aí a linguagem do sistema mundo. Em princípio, na tentativa de jogar a luz sobre a cooperação envolvendo países em desenvolvimento, eu busquei um diálogo com a sociologia, mas mais recentemente, depois de me mudar para Florianópolis, que é um polo tecnológico, e na tentativa de ponderar melhor sobre a teoria liberal de relações internacionais, eu encontrei amparo na história da ciência e da tecnologia. E aqui eu me refiro principalmente aos trabalhos do meu supervisor no Georgia Tech, o John Kriege, organizados por ele, também em alguma medida do professor Simone Turquette, de Manchester. Eu poderia falar sobre várias limitações, uma coisa que eu tenho bastante interesse sobre a aplicabilidade da teoria liberal para a análise das relações Norte-Sul, e eu estou aberta a discutir isso com vocês, se vocês quiserem, mas agora o que eu queria focar é no problema dessa teoria presumir que a cooperação e a competição são excludentes, né? No dilema do prisioneiro, você escolhe cooperar ou não cooperar. O que tem me chamado a atenção quando eu comecei a estudar relações internacionais, ciência, tecnologia e inovação, no entanto, é justamente que um país pode cooperar com o outro e ainda assim essa cooperação ser buscada no âmbito de uma estratégia competitiva. O exemplo clássico estudado pelos historiadores que eu fiz referência é da cooperação no âmbito nuclear envolvendo os Estados Unidos durante a Guerra Fria. O objetivo americano era evitar ao máximo a proliferação, mas, ao mesmo tempo, eles sempre recebiam demandas por conhecimentos no âmbito nuclear. E negar essas demandas poderia gerar nos países de origem delas mais ressentimento, muito ressentimento e mais vontade de desenvolver a tecnologia e de buscar outros parceiros. Então, a promoção da cooperação científica, tecnológica, nuclear ou em áreas correlatas era promovida pelo governo americano, envolvendo o governo americano e cientistas americanos diretamente ou países aliados, como o Reino Unido e organizações europeias. É lógico que cada caso tem a sua particularidade, dependendo do parceiro e da época, mas, em geral, a cooperação foi usada pelos Estados Unidos como ferramenta para acompanhar o desenvolvimento tecnológico de outros países, alimentar as estratégias dos Estados Unidos de não proliferação, garantindo a sua segurança e a sua liderança na agenda nuclear. Nos anos 60, por exemplo, uma estratégia muito usada, que me chama bastante atenção também, é a estratégia conhecida como Positive Disarmament, desarmamento positivo, que consistia em direcionar o desejo de um país de se tornar referência em ciência, tecnologia e inovação para campos que não colocassem em risco a segurança dos Estados Unidos, mas que, ao mesmo tempo, conferissem um status simbólico àquele país, né? No sentido dele sentir o seu desejo pelo reconhecimento, por ser uma referência em ciência e tecnologia, realizado por esse país que era tido como liderança na matéria, que era os Estados Unidos. Essa estratégia foi aplicada, por exemplo, com a Alemanha nos anos 60, que eu estou me referindo, na cooperação espacial, usando a cooperação espacial para poder direcionar os esforços alemães de ciência e tecnologia para essa área e não para a área nuclear. Também no caso da Índia, quando foi, por exemplo, um projeto de controle do clima para fins agrícolas, também fazendo a Índia se sentir uma potência nessa área, em ciência e tecnologia nessa área, e desviando os esforços do desenvolvimento da tecnologia nuclear. É possível também que essa estratégia tenha balizado o apoio dos Estados Unidos, a criação da Embrapa, ou o apoio à transferência de conhecimentos na área de tecnologias agrícolas, que depois culminaram com a criação da Embrapa, e também, que é um caso que está sendo estudado pelo Maurílio Daros, meu orientando de pós-graduação, é possível também que essa estratégia de positive disarmament tenha balizado
o investimento e o apoio americano ao fluxo de conhecimentos na área aeronáutica, culminando com a criação da Embraer. Isso compõe um pouco a base da literatura acadêmica que tem inspirado o nosso grupo. Desde que ele foi criado, a gente tem pessoas, cada aluno se especializa em um país que tem relevância na relação entre CTI com o Brasil, mas eu acho importante enfatizar que, como a gente trabalha com temas emergentes, com temas novos, né, e uma metodologia exploratória, a gente não parte de hipóteses. Ou seja, em momento algum foi demandado que os estudantes observassem essa lógica da competição e da cooperação como aspectos complementares em vez de excludentes. Essa dimensão foi aparecendo espontaneamente nos bancos de dados qualitativos que eles constroem. E nesse ponto tem me chamado bastante atenção em relação com alguns países europeus. Alguns desses países europeus que a gente estuda são referência em ciência, tecnologia e inovação, outros menos. Em um caso ou em outro, a relação com o Brasil é relevante, seja porque esses países descobriram que a gente tem um mercado consumidor emergente para novas tecnologias, seja em países que já sabiam disso, né? E alguns deles, inclusive, justamente por não terem condição de competir na exportação de produtos de maior valor agregado para o centro capitalista, há décadas já encontravam no Brasil um mercado para esses produtos de maior valor agregado. E as nossas pesquisas indicam que parece, de fato, existir alguns padrões diferentes na relação do Brasil com países europeus que são referência em ciência, tecnologia e inovação e os que não são, né? Mas agora o que eu quero enfatizar é o que há de comum, né? Há várias coisas em comum, em geral, assim, a gente notou que, por exemplo, nos Global Innovation Index, né, sempre se aponta, ou na maior parte dos casos europeus, aponta que existe um desafio de aumentar o investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento financiado do exterior, né? Eu acho que a gente tem que ler o que acontece nas relações com o Brasil a partir desse problema que é enfrentado por vários países europeus, né? No caso específico do Brasil, que parece repetir nas estratégias de diplomacia científica, tecnológica e da inovação dos países europeus com o Brasil, que a gente estudou, mais acordos assinados na matéria, mais iniciativas de colaboração envolvendo cientistas, empreendedores, um foco emergente nos sistemas regionais de inovação, né? E aí as FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa, têm ganhado relevância. A gente tem alguns países também que têm aberto centros de inovação em São Paulo, né? Isso está acontecendo também na diplomacia científica, tecnológica e da inovação europeia com outros países emergentes, e seria muito interessante comparar como que essa diplomacia se manifesta no Brasil com como que ela se manifesta em outros países emergentes, tá? Já que eu mencionei esse tema da diplomacia científica, tecnológica e da inovação pela primeira vez, eu vou tomar emprestado aqui, se vocês me permitirem, a sigla que é usada pelo governo espanhol para isso, que chama DCTI, né? Diplomacia Científica, Tecnológica e da Inovação. Então, já que eu mencionei pela primeira vez a DCTI, eu vou fazer um parênteses para tecer algumas considerações conceituais, teóricas e metodológicas sobre esse tema da DCTI e como ele está sendo abordado nas nossas pesquisas. Em alguns casos, os atores governamentais europeus que a gente estudou, eles usam esses termos explicitamente, ou o termo diplomacia científica, como eu disse, o governo espanhol, alguns atores, né, usam DCTI, tem países que usam muito diplomacia científica, muito influenciados, inclusive, pelas elaborações da Royal Society, tem países que usam, a Dinamarca, por exemplo, o termo muito comum é tech diplomacy, né? Tech development, ligado à agenda do desenvolvimento internacional, mas tem outros países que não, que eles usam os termos colaboração científica, cooperação tecnológica, né? Mas, independentemente deles usarem o termo DCTI, ou diplomacia científica, ou tecnológica, ou da inovação, os três de forma explícita, a gente pode enquadrar, sim, o que está sendo feito como parte da diplomacia científica, tecnológica
e da inovação, porque há uma interface da ciência, tecnologia e inovação com a diplomacia, que eu me refiro à diplomacia em sentido restrito, ligada às políticas de Estado. Então, é importante para mim que a gente não perca de vista que a atividade diplomática é uma atividade ligada ao Estado. Há autores que sugerem um alargamento tão grande desse conceito de diplomacia para usar, para falar de diplomacia de empresas, diplomacia de atores não governamentais, e eu acredito que, assim, esse alargamento do conceito é tão grande que a diplomacia perdeu seu caráter singular, né? Eu tenho um caminho que eu acho que é mais apropriado, que é entender que buscar objetivos estatais hoje passa, inegavelmente, pela relação dos atores estatais com atores não estatais, dentro e fora do país. Então, se eu estou interessado na interface da prática diplomática com ciência, tecnologia e inovação, eu preciso entender a relação de atores estatais com atores que são repositórios do conhecimento, como laboratórios, universidades e empresas. Muitas vezes, esses atores não estatais estabelecem uma relação espontânea entre si, do tipo transnacional. Mas, se essas relações forem, de alguma forma, supervisionadas pelos estados, promovendo-as, apoiando-as ou restringindo-as, aí sim eu posso falar de diplomacia científica, tecnológica e da inovação. Revisando a literatura sobre o tema de forma bastante preliminar, eu publiquei um artigo com a Nicole Gaiati em 2019 sobre as relações entre cientistas e estados nas relações internacionais, e a gente mapeou 4 tipos de propósitos que se buscam com a diplomacia científica, tecnológica e da inovação. Propósitos econômicos, quando essas conexões entre atores do sistema de inovação e mesmo entre universidades e cientistas são usadas, por exemplo, para abrir mercado para tecnologias, para atrair talentos para aquele país, né? Os propósitos podem ser políticos, que são os mais destacados na prática americana, no material da Royal Society, com a AAS, né, americana, em que as relações entre cientistas são estimuladas para promover a aproximação entre países que estão com algum problema de relação, né? Esse aspecto político é muito destacado na literatura, talvez muito além do que deveria, porque na prática a gente vê que eles estão presentes, mas que eles realmente não são necessariamente os mais relevantes. Propósitos científicos, que é quando o objetivo final é promover o avanço da ciência, né? A gente vê isso principalmente na colaboração, né, para essas grandes infraestruturas de pesquisa, que são caras, né? E também um propósito muito comum no discurso relacionado à resolução de problemas globais, né? É claro que isso é uma tipologia, né? Na prática as coisas se misturam, mas voltando ao caso europeu e a proliferação de acordos e iniciativas com o Brasil, né? Em boa parte, quando a gente olha o discurso dos acordos com o Brasil e mesmo os discursos relacionados a instrumentos de implementação da DCTI de alguns países europeus com o Brasil, está ali dito que o objetivo é apoiar o sistema de inovação do Brasil e outros tipos de apoio, né? Porém, a gente sabe que a política para o Brasil é parte de uma política mais ampla daquele país europeu. Então, a gente foi atrás de documentos mais recentes e relevantes para entender políticas relacionadas à interface entre relações internacionais e ciência, tecnologia e inovação. Quando esse documento era emitido por uma instituição daquele país que tinha mandato na área de relações internacionais, a gente buscou e mapeou e sistematizou referências a elementos de ciência, tecnologia e inovação. Quando o documento era de atores governamentais centrais no sistema de inovação daquele país europeu, a gente buscou a referência ao elemento internacional. Um discurso muito comum foi de que aquele país, de certa forma, tinha posição internacional, inclusive como referência em ciência e tecnologia, ameaçada pela emergência de outros países.
Isso dialoga com uma literatura consolidada que vocês já devem conhecer, que aponta que os europeus eram os países que mais se sentiam ameaçados pela revisão da ordem política e econômica global demandada pelos emergentes, porque quem perderia espaço, por exemplo, nos votos de organizações internacionais seriam os europeus e não, por exemplo, os Estados Unidos. Mas o que eu quero notar aqui é que essa percepção de ameaça, ao mesmo tempo, também de oportunidade para realização de negócios, ela é notada também nessa questão específica da ciência, tecnologia e inovação. Aí, quando a gente compara esse discurso geral com o discurso específico para o Brasil, há uma mudança de tom, com ênfase na colaboração, em ajudar o Brasil, enfatizando também a busca pela solução de problemas globais relacionados a meio ambiente, saúde, alimentação, etc. Né? Isso não significa que não seja possível identificar um discurso de cunho mais egoísta na DCTI de alguns países europeus para o Brasil, mas esse discurso é menos explícito. Também não significa que nos discursos gerais das políticas desses países europeus não apareçam outros elementos, né? Em muitos casos, a gente encontra também a ênfase nessa questão da solução de problemas globais em documentos gerais da política de países europeus. E é lógico, os discursos podem variar conforme a instituição emissora, né? A gente nunca tratou os países europeus como estados monolíticos, né? Então, a gente mapeou os principais atores da diplomacia científica, tecnológica e da inovação desses países e fomos analisar os documentos emitidos por eles. O que era normal, a gente esperava e aconteceu em certa medida, era que quando esse ator governamental europeu era uma instituição voltada para propósitos econômicos, a gente esperava que o discurso sobre a interface com as relações internacionais e ciência e tecnologia fosse voltada para propósitos econômicos, né? Se fosse uma instituição científica, mais educacional, a gente esperava que fosse os propósitos mais voltados para a área científica, né? Se fosse para os problemas globais, estreitamento de laços, né? As agências de cooperação para o desenvolvimento, a gente já esperava que os propósitos dominantes fossem globais. Mas não é apenas dessa forma que acontece. A gente vê também instituições científicas, por exemplo, que enfatizam ganhos econômicos nas relações internacionais, em alguns casos, né? E parece que o discurso econômico é mais comum em países que são tidos como referência em ciência, tecnologia e inovação. E, nesse caso, o discurso econômico ele é muito forte, tanto na política geral, quanto nas relações com o Brasil, embora, como eu falei para vocês, não necessariamente de forma tão explícita quanto nos documentos gerais. A gente tem alguns casos também que o discurso está bastante alinhado entre as instituições, o que pode sugerir uma política mais madura naquele país. Em outros, a gente vê muito a reprodução do discurso da Royal Society, né? Fazendo parênteses, a Royal Society tem um documento que virou referência de 2010 sobre diplomacia científica, então a gente vê muitos países, atores governamentais europeus, de países europeus, que reproduzem esse discurso da Royal Society. Isso sugere emulação e sugere que o país ainda pode estar em busca de amadurecer uma política própria na matéria, né? É um campo bastante heterogêneo, que demanda pesquisas mais profundas de cunho explicativo. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é esse. A cooperação como estratégia no âmbito da competição, né? E a gente sabe que no mundo atual essa competição está ligada à chamada guerra global por talentos e recursos científicos e tecnológicos. Nas relações norte-norte, ou mais especificamente nas relações entre países que são referência em ciência e tecnologia, essa guerra parece menos relevante, porque, por mais que haja competição entre as empresas desse país, há também muita colaboração tecnológica liderada por empresas, todos ganham, perdem, em alguns casos perdem outros, mas, em geral, parece que os ganhos são equilibrados. Nas relações Norte-Sul, especificamente as que envolvem países emergentes, estes países começam a chamar atenção porque possuem talentos, possuem mercados para tecnologias,
possuem recursos científicos estratégicos, como aqueles ligados à biodiversidade. Mas talvez eles não possuam tanta capacidade de negociar as parcerias. Então, em função disso, a relação pode ser desequilibrada. E aí eu passo para a parte final, que é justamente, diante desse quadro, né, o que fazer, né? Eu acho que todos nós concordamos que o mundo de hoje não tem margem mais para buscar estratégias como as que foram defendidas no passado por Samir Amin, para quem a melhor estratégia de desenvolvimento para a periferia seria de decoupling, né, de cortar relação com os países do centro capitalista. Isso realmente não é uma opção no mundo de hoje, segundo outro autor que nos inspira muito, né, da política científico-tecnológica, que é o Eugene Skolnikov. As redes de colaboração internacional envolvendo os atores do sistema de inovação são fundamentais para acessar os conhecimentos e outros recursos necessários para a promoção do desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação e seus impactos sociais, seja na geração de empregos, seja dos impostos necessários para as políticas públicas. Uma segunda ponderação relevante é que é natural que os estados busquem ganhos para si próprios e que, ao fazê-lo, busquem, de certa forma, travestir seu egoísmo em boas intenções. Isso não apenas para convencer os países parceiros, mas também para ter o apoio da sua própria sociedade civil organizada, que muitas vezes defende que sim, que o seu país busque parcerias equilibradas nas relações internacionais. Ao mesmo tempo, talvez a interdependência Norte-Sul esteja alcançando níveis inéditos no presente século, o que de fato gera ou deveria gerar abertura para a busca de parcerias equilibradas. Por isso, eu não estou apenas contra a corrente liberal, mas com ela. Se eu não tenho ganhos na cooperação com um determinado país, por que eu vou seguir cooperando com ele no futuro? Mesmo que esse país tenha mais poder, principalmente se eu tenho outras opções. Claro que isso me interessa muito quando as relações são muito assimétricas e marcadas pela dependência. Mas será que é isso que pauta a relação dos países europeus hoje com o Brasil? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer a esses países, a começar por um mercado enorme, passando pelos nossos recursos naturais, pelo conhecimento gerado nas nossas universidades, pela disponibilidade de terra, água e muitos outros atributos. Ou seja, faz sentido que os europeus busquem uma relação equilibrada com o Brasil. Talvez ainda muitos vejam o Brasil como um país inferior, né, que é uma coisa que a gente consegue verificar mais em caráter etnográfico, na fala de estrangeiros que trabalham para criar conexões com o sistema de inovação brasileiro, quando expressam surpresa ao verem que o Brasil foi capaz de desenvolver alguma tecnologia relevante. Ou quando a gente vê as empresas de base tecnológica brasileiras terem um interesse europeu despertado, até os europeus saberem que a tecnologia é brasileira e se desinteressarem. Essa é uma descoberta muito relevante de alguns alunos do nosso grupo que fizeram TCCs sobre a internacionalização de empresas de base tecnológica catarinenses. Ainda assim, eu acho que hoje o maior empecilho às relações equilibradas com os europeus está dentro do Brasil, embora as causas disso são, sem dúvidas, estruturais e remetem a um passado colonial. Há algumas questões psicológicas importantes, né? Às vezes basta elogiar o Brasil para um parceiro internacional conseguir o que quer. Dizer, então, que o Brasil virou uma referência internacional em ciência, tecnologia e inovação, às vezes é algo que, por si só, tem um apelo muito grande nas negociações com a gente. Isso está muito pautado nessa busca de reconhecimento que o Brasil tem como país igual, isso é importante, possivelmente, pelo passado colonial. E, às vezes, o nosso padrão pode ser também de conferir uma importância mais simbólica e menos material à ciência, tecnologia e inovação, o que pode jogar contra uma verdadeira estratégia de buscar impactos concretos, melhoria de vida da população, inclusive nas negociações internacionais. O mesmo vale quando o governo brasileiro resolve financiar um cientista nas suas colaborações internacionais, quando as pesquisas desse cientista apenas geram ganhos para eles em termos de publicação.
Essas são escolhas que nós fazemos, com base na nossa estrutura de incentivo. E eu abro um parênteses para falar que talvez um ponto forte das iniciativas de DCTI de alguns países europeus com o Brasil seja justamente essa tentativa de promover a interação dos cientistas com a sociedade, né? Embora muitas vezes também o foco seja em mostrar soluções europeias para o Brasil e criar um mercado para elas, o que às vezes pode levar a um incentivo menor para que o próprio Brasil tente desenvolver essas soluções sozinho ou em parceria com esse país, né? E a gente tem diversos problemas de inserção nesse regime, em regimes internacionais de patentes, né, e de copatentes internacionais que impedem também essas soluções coletivas de serem buscadas, né? Também é uma escolha nossa, como Brasil, a gente que faz essa escolha de não ter uma política adequada de especialização burocrática, né, que é um estudo do IPR recente, mostrou como isso afeta a qualidade das nossas políticas públicas de forma geral e impacta negativamente o acesso à informação que a gente precisa para tomar decisões estratégicas nas negociações internacionais. Outro problema é que, em geral, são os outros que nos buscam, e não o contrário. Cada vez mais nos buscam não como Brasil, mas como sistema regional de inovação, né? A nossa experiência como polo tecnológico de Florianópolis, sistema catarinense de inovação. São estratégias capilarizadas por parte dos outros países. E os outros já nos buscam com base em uma estratégia, e depois, quando conseguem uma parceria em que pagam apenas metade dos custos, é um grande ganho, já que o Brasil acaba financiando 50% da estratégia de outros países. Do ponto de vista do Brasil, a avaliação do ganho parece menos estratégica. A gente está sem dinheiro, não tem dinheiro para pesquisa, captamos os recursos, a área converge com as nossas prioridades de ciência e tecnologia, que são basicamente todas, né? E com isso elas perdem a própria ideia de prioridade, né? Enquanto os outros países sabem exatamente qual é o tipo de conhecimento que eles querem acessar, como isso fortalece as áreas em que se destacam e como esse conhecimento vai retornar para o país na forma de uma patente, de um talento ou ainda ajudando a divulgar uma tecnologia. Em alguns países europeus, referência em inovação, essa estratégia é altamente eficaz porque é alimentada por informações precisas que não são levantadas apenas por agentes estatais e por uma burocracia altamente especializada, mas também porque esses atores estatais interagem ou conseguem acessar informações de atores não governamentais do seu sistema de inovação, suas empresas, universidades, altamente internacionalizados, que sabem o que querem de cada localidade onde estão, que avaliam suas estratégias, que buscam novos parceiros constantemente. Essa participação dos atores não estatais na definição da DCTI de alguns países europeus não apenas gera informação, mas também circunscreve o conjunto de vitórias nas negociações com outros países, dando mais poder a eles. Mas seguir o mesmo caminho pode gerar um certo dilema para o Brasil, né? Então, mesmo que os nossos diplomatas e atores decisórios se abram para receber inputs, informações dos nossos empreendedores e cientistas, são poucos deles que têm realmente conexões internacionais e que pensam essas conexões internacionais de forma estratégica, né? Ainda assim, é possível que os agentes estatais brasileiros busquem mais conhecimento, parceiros que possam oferecer esse conhecimento, não apenas identificando quem são aqueles com experiência de internacionalização relevante, estratégica e comprometimento com o desenvolvimento local, mas também com base no levantamento de dados, né, e muitos dos quais no mundo de hoje são abertos. O ponto é, existe uma oportunidade para a busca de parcerias mais horizontais com os países europeus. A Comissão Europeia é uma grande aliada nesse caminho, pois sabe da interdependência que liga as duas regiões, se pensarmos em termos de América Latina, Europa. Preocupa-se com estratégias de cunho estritamente egoístas e sabe que, caso as parcerias não sejam bem avaliadas, podemos buscar outros parceiros.
A gente precisa, então, fazer a nossa parte nesse contexto de oportunidade para o desenvolvimento de parcerias mais horizontais com os países europeus em ciência, tecnologia e inovação. Eu termino aqui, queria agradecer novamente a organização, ao convite do professor Antônio Carlos Lessa, a quem conseguiu assistir. Espero que não tenha dado mais problemas na conexão e eu imagino que tem um espaço agora para perguntas, comentários, eu estou disponível. Obrigada. Obrigado, professora. Excelente palestra. Disse um tema extremamente importante. Eu confesso que não vou abusar da minha prerrogativa de moderador, então vou deixar minhas perguntas para o final. Tem algumas aqui. Nesse momento, acho que nós passamos para a segunda etapa do nosso debate de hoje. Nós alcançamos cerca de 50 participantes em algum momento. Então, eu gostaria de abrir para vocês, para perguntas. Eu acho que, não sei se o protocolo seria colocar aqui no chat, que eu acho que facilitaria se fossem várias perguntas. Mas, caso não, talvez nós poderíamos fazer, são tantos participantes assim, talvez até diretamente, se fosse o caso. Mas não sei, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para publicar aqui no chat, que eu posso tentar reproduzir a pergunta. A professora também tem acesso. Eu acho que nesse ínterim, enquanto as pessoas vão formulando suas perguntas, eu vou começar então abusando da minha prerrogativa de moderador. Uma coisa que eu não falei, eu trabalho no IPE, nós estamos coordenando o novo estudo da cooperação internacional do Brasil. E uma coisa bastante interessante que apareceu no início da sua fala foi a questão da cooperação Norte-Sul e como ela é percebida tanto pelos brasileiros que fazem parte da cooperação ou pelos atores estrangeiros que conduzem essa cooperação. Eu fiz uma pergunta, nós estamos adaptando nessa nova metodologia da OCDE, o TOSD, nós estamos basicamente adaptando a forma como o cômputo da cooperação, da ajuda provida pelo Brasil é de fato calculada. E agora, curiosamente, a OCDE só tem duas modalidades de cômputo dessa cooperação, a cooperação Sul-Sul e a cooperação Norte-Sul. Eu fiz uma pergunta diretamente para a diretora da área de estatística, mas vocês presumem, então, que não existe, por exemplo, cooperação horizontal nas relações Norte-Sul, ou eventualmente cooperação Sul-Norte? Ela falou que cooperação Sul-Norte não existe, segundo o OCDE. E eu achei curiosa essa afirmação, e trazendo para o contexto da sua apresentação, em que claramente uma parte grande dessas parcerias que você mencionou são de caráter horizontal, e nós estamos averiguando exatamente isso com diversos atores públicos, especialmente na sua apresentação você mencionou a Embrapa. A Embrapa é um claríssimo caso disso, em que a cooperação é classificada como Norte-Sul, mas quando você vai olhar o detalhe da relação dos pesquisadores da Embrapa e eventualmente do setor privado via Embrapa com o país em questão, França, entre outros países, claramente se trata de uma cooperação em que todos aprendem, uma cooperação horizontal, não é direcionada, e muito menos uma cooperação clássica no sentido de investimento daquele país no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouquinho o teu comentário em relação a esse assunto. Não é bem uma pergunta, é mais digamos, um comentário sobre para a gente começar os nossos trabalhos aqui, a nossa discussão. E lembrando, quem tiver perguntas, se quiser postar no chat, fique à vontade que na sequência eu vou organizando para vocês poderem interagir com a professora Yara, tá bom? Posso já responder, Rafael, eu espero. Eu acho que se nós formos... Vamos fazer o seguinte, vamos coordenar o seguinte. Você pode ir respondendo, professor, eu vou ordenando as perguntas, que eu acho que o pessoal precisa de um tempo para formular, já estou vendo que tem um comentário aqui, e na sequência eu já organizo e apresento para você, tá bom? Tá, jóia, combinado. Então, essa questão, né, por que a OCDE não reconhece a Sul-Norte, eu acho que talvez porque eles estejam mais preocupados com o uso dos recursos deles no mundo, né? E não o contrário, que quando você fala de Sul-Norte, o recurso vem de um país em desenvolvimento, é um fluxo, né? Então, assim, mas eu acho que o primeiro ponto é que eles estão muito preocupados que eu saiba com isso, né? Com o fluxo de ajuda para o desenvolvimento de países mais ricos para mais pobres. E para poder medir quanto que aquele país gasta, né? E etc. Mas, assim, na parte de ciência e tecnologia, não tem isso não é medido necessariamente, porque muitas vezes
e aí eu penso muito que tem não me preocupado, mas me chamado muita atenção também é a Norte-Norte, né? Cooperação Norte-Norte. Por que a gente não fala disso? Porque é uma cooperação que acontece de forma espontânea, né? No caso, como eu falei, da ciência, tecnologia e inovação, assim, muito conectando os próprios atores repositórios do conhecimento. Então, isso não passa necessariamente por acordos governamentais, por financiamento governamental, e possivelmente não vai estar sendo medido também, né? Esse tipo de coisa. Mas não, o que eu queria chamar a atenção aqui na minha fala nesse ponto é que não significa, não é porque um país não financia uma determinada conexão entre empresas que não existe diplomacia ali. A ação, diplomacia o quê? Desculpa, é política de Estado, né? A ação do Estado, na política pública isso é muito comum, né? A gente não estuda só as decisões que são tomadas, a gente estuda também as decisões que não são tomadas. Então, quando também os estados, principalmente estados que têm condição de supervisionar esse fluxo internacional de conhecimentos, quando eles permitem que esse fluxo aconteça, que essas parcerias aconteçam, isso é uma decisão política também, né? Por isso eu acho que a gente devia estudar esse tipo de coisa na diplomacia científica, tecnológica e da inovação também, porque o que está acontecendo é que a diplomacia científica, tecnológica e da inovação, que é o tema que eu vou falar amanhã na Abre, Rafael, virou um pouco uma nova roupagem da cooperação para o desenvolvimento. Mas a gente precisa entender também o papel dos estados em geral, assim, não só nas relações norte-sul, dessa cooperação para o desenvolvimento, em promover ou em restringir o fluxo internacional de conhecimentos. Então, a gente vê assim, como que vira e mexe, tem empresas de tecnologia que são compradas por outros países, e aquilo acontece, eles deixam acontecer. Agora, se a empresa, quem quer comprar a empresa de tecnologia é a China, aí o Estado aparece, não pode, né? Mas o Estado está ali quando ele deixa acontecer também, né? Então, é só um parênteses, assim, eu acho importante a gente ver essas coisas. E quando você fala da parceria da Embrapa, né, que eu não diria exatamente que é uma parceria sul-norte, e que, ou mesmo norte, ela pode ser os dois, né? Mas a Embrapa, só queria fazer um parênteses, eu acho que eu foquei minha fala muito falando sobre a dificuldade do Brasil de estabelecer prioridades na área científico-tecnológica, de saber quais são os parceiros internacionais, onde que está o conhecimento que a gente precisa de cada país, né? Mas eu queria, já que você mencionou o caso da Embrapa, aproveitar para falar que talvez a Embrapa seja uma das poucas exceções que a gente tem, né? Talvez porque mesmo eu acho que a Embrapa poderia fortalecer isso mais, tá? Mas eu acho que é uma inspiração, né? A Embrapa já foi uma empresa criada com o apoio da cooperação internacional. Eu falei do apoio americano, que eu acho que não veio diretamente, porque se o governo americano desse dinheiro para criar concorrente ao agronegócio americano, lógico que a bancada ruralista americana ia chiar, então acho que eles fizeram isso de forma via Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando apoiaram a criação da Embrapa, né? Mas, assim, já foi criada com apoio da cooperação internacional, né? Essa interação internacional sempre foi muito importante, e a partir dos anos 90, a Embrapa começa a deixar de ser quem é procurada pelos outros e começa também a estabelecer prioridades, lugares para atuar, os escritórios virtuais, né? Então, parece que a Embrapa desenvolveu essa capacidade de identificar informações sobre conhecimento-chave em outras partes do mundo, né? E retroalimentar essas informações para, em alguma medida, talvez para as decisões de política externa, né? Aí o Daniel colocou Embrapa, Embraer, Petrobras, por isso que, de novo, voltando ao ponto das prioridades, né? E aí eu me baseio muito num professor muito querido, que eu tive a oportunidade de assistir as aulas dele no Departamento de Economia da UNB em Brasília, quando eu morei, que é o professor Jorge Arbache, que está na CAF hoje, que sempre disse isso: a gente precisa entender quais são as nossas forças e focar nelas. Ele estava preocupado mais com política interna, mas eu estou preocupado com política externa e negociação internacional. A gente não pode achar que tudo que oferecerem para a gente de cooperação, caso com alguma prioridade nossa, se tudo é prioridade, né? Então, a gente tem que saber quais são realmente as áreas que a gente tem força
e priorizar o desenvolvimento dessas áreas, né? Lógico que não sem deixar aberto também para a possibilidade de alguma coisa realmente que não estava prevista, inovadora aparecer, né? Mas sem ser essa coisa de queremos tudo, né? Não dá, queremos tudo, não dá, né? Mas obrigada aí, Rafael, pela pergunta. Tranquilo, professora. Eu vou seguir aqui acho que o nosso palpite estava certo, as pessoas estavam formulando as suas perguntas, eu vou respeitar a ordem de postagem aqui. Primeira pergunta do Roberto Rafael Marques da Silva. Ele basicamente quer saber, se eu entendi bem a pergunta, um pouco da evolução da cooperação científica, e tecnológica para a inovação, e ele pergunta se parte do desenvolvimento científico e tecnológico tem ligação com o clima político, com o contexto político internacional em que ela foi inserida, que ele menciona a Guerra Fria, ou se isso se parte dessas dinâmicas que você mencionou na sua apresentação já vinham ocorrendo desde antes décadas para trás, na verdade. Se eu bem entendi aqui, estou reformulando a pergunta para tentar deixar um pouquinho mais direto. Essa parte, sim. Vamos fazendo de uma a uma, professora, eu acho que é mais fácil. Não, eu posso aguardar mais, se você preferir, Rafael, sem problemas. Não, vamos fazendo assim, eu falo uma pergunta e a senhora responde, porque eu acho que fica mais fácil para formular. Pode ser? Tá, joia. Não precisa me chamar de senhora, não, Rafael, a gente é colega. É o hábito, perdão. Não, a gente é colega, por favor. Eu conheço seu trabalho há muito tempo, admiro muito, inclusive. Obrigada, inclusive, por ter topado estar aqui com a gente hoje. Essa parte do contexto político, ela não é só a questão da Guerra Fria, viu, gente? Tem toda uma literatura. Eu pude fazer um curso de ouvinte que o John Krige ofereceu para pós-graduação, inclusive, se alguém quiser ementa também, eu posso disponibilizar a bibliografia, né? Mas é o pessoal bem da história da ciência, da tecnologia, né? Tem uma literatura muito ampla sobre isso, que fala, enfim, desenvolve essas questões, pelo menos desde a época colonial, né? Como que essa questão das relações entre colônia e metrópole, que a gente tende a achar que é uma... Enfim, que a gente tende a achar que, ontologicamente, primeiro veio o desenvolvimento científico-tecnológico do centro, e depois vieram as relações com a periferia. O que essa literatura mostra é que a própria ciência do centro capitalista e tecnologia se desenvolveu a partir da interação com as colônias, né? A partir do material que era coletado nas colônias, né? Todo um conhecimento também, quem tinha determinados conhecimentos nas colônias também, como que isso foi ajudando a construir a força de ciência e tecnologia de alguns países também, né? Então, eu não sei se a pergunta tem a ver com isso, mas, assim, isso, historicamente, vale muito a pena ver essa literatura. Eu estou falando da época da colônia, mas tem coisa de muito antes disso, viu? O que eu queria ressaltar aqui é que tem um pessoal a gente dialoga muito com o pessoal da política científica e tecnológica também, né? Eu falei do Skolnikov, mas outra autora que a gente dialoga bastante é a dialoga que eu falo, não, nesse caso não de dialogar mesmo, né? Dialogar mesmo, a gente dialoga com o Krige, né? A Júlia Mascarello também, que é do doutorado, tinha um diálogo forte com o Turquette, mas, assim, a gente incorpora e tenta ler bastante os trabalhos também da Caroline Wagner, que é uma autora de referência sobre a copublicação científica internacional, as redes transnacionais, né? E o ponto é o seguinte, ela já tem uma vertente bem diferente do Krige, do Skolnikov, porque ela é mais liberal, assim, no sentido de acreditar que as redes científicas elas se tornaram espontâneas depois do fim da Guerra Fria, né? Que está menos conectada a interesse de Estado, mas, como eu falei para vocês, o Estado decidir que não vai agir é uma decisão também, né? Então, o que eu acho que a gente está trabalhando muito com a literatura da época da Guerra Fria, mas a gente acha que essa literatura tem lições muito importantes para o que aconteceu depois da Guerra Fria, tá? O Turquette tem uma frase que eu gosto muito no livro dele com Roberts, sobre como é que chama? Surveillance Imperative, alguma coisa assim.
ele fala que a coincidência entre atividades... como é que ele fala? Que a questão dos cientistas serem usados como agentes de inteligência para levantar informação para os seus estados sem terem consciência disso, é algo que não é só da época da Guerra Fria, né? É algo que não é episódico, não é da época da Guerra Fria. Talvez isso seja a regra e não a exceção, né? Então, o que eu diria é que, às vezes, tem uma parte mais liberal da literatura que a gente também se baseia muito, que enfatiza que essas coisas foram típicas aí de alguns momentos, né? E que em outros não, né? O que eu acho é que essa interação ela é perene, só que não são todos os estados que são capazes realmente de supervisionar as relações transnacionais entre os cientistas, né? Então, essas capacidades variam e isso gera assimetrias muito grandes também. Obrigada, Rafael Marques da Silva, anotei seu nome aqui. Vou aproveitar, professor, essa última parte da sua fala, vou inverter só a ordem, que a pergunta do Lucas e da Raíza tem uma similaridade muito grande. Vou colocar, então, a pergunta da Renata Baron. Ela pergunta, na verdade, que as teorias liberais elas têm lacunas e, eventualmente, não ajudam a interpretar. Você quer explicar alguns dos fenômenos que nós vemos com pesquisa empírica? Então, ela pergunta quais teorias, na verdade, seriam mais aplicáveis a esse caso que a senhora pesquisou. Que você pesquisou. E qual seria, uma pergunta bastante na linha liberal, qual seria o papel das organizações internacionais em moldar as relações e diversificar os polos de poder, ou eventualmente aqui no caso o poder, imagino que dentro de cooperação científica, poder como conhecimento, né? Rafael, Renata, qual o sobrenome dela, por favor? Baron. Baron. Bem, meu sobrenome acho que é Napic, se eu não me engano. Eu tenho um Tá, sobrenome complicado, mas não... desculpa, o papel das organizações internacionais, quem perguntou? Por favor, desculpa. É a mesma pergunta, a Renata do Baron Napic. Da Renata. Tá. Sobre a teoria mais aplicável e qual seria o papel das organizações internacionais nessa questão de diversificação e de moderação do poder com conhecimento. Tá, joia. Eu acho que não tem uma teoria, né? Eu acho que a gente precisa realmente... Eu gosto dessa perspectiva que está muito na moda hoje na Europa, mas é antiga, ali dos anos 70, pelo menos, que é o grounded, né? Eu acho que a gente precisa do Strauss, né? A gente precisa, ainda mais aqui no nosso caso, como país, digamos, da periferia, a gente bebe muito em perspectivas que vieram de outros contextos, né? Eu não costumo tomar isso de forma muito crítica, não, porque eu acho natural que o intelectual pense nos problemas, mesmo que ele discuta esse problema de forma muito abstrata, teórica, ele está sempre sendo informado pelo que está acontecendo com o país dele, né? Então, é natural, só que aí as teorias que ganham, que viajam mais, acho que a Susan Strange é brilhante em explicar como que funciona essa estrutura de poder do conhecimento nas relações internacionais, né? Algumas teorias circulam mais. E isso acaba influenciando o nosso modo de ver e produz efeitos reais também, né? Impactos concretos para a gente. Por isso é que eu acho que a gente não tem que também jogar fora, né? A teoria liberal. Acho que é importante também dialogar com ela, né? Como eu falei para vocês, é com e contra. Mas em nenhum momento quem elaborou a teoria liberal tem necessariamente ali a pretensão de falar que aquilo é universal para todo mundo, né? Eles reconhecem as limitações, inclusive dos seus próprios modelos, né? Então eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva bem situada. Eu gosto desse perfil, muito, muito do perfil do Rafael, por exemplo. O Rafael tem uma bagagem teórica importante, mas o Rafael conhece bem as instituições brasileiras também, né? Ele tem essa vivência, né? Que eu acho que tem a ver, acho que vários também pensadores do pensamento social brasileiro, né? O Sérgio Buarque de Holanda tinha isso muito também, né? Muito diálogo com os weberianos e tal, mas muita vivência de Brasil, né? Eu acho que para você pensar qual é a combinação de teorias
que você tem que fazer para um determinado problema. É lógico que você tem que focar muito nesse problema e você tem que ter um trabalho que pode ser dessa vivência, que eu poderia chamar de etnográfico, entendeu? Tem que conhecer realmente os problemas, e esses problemas você não conhece com entrevistas. Se a gente for fazer entrevista só, eu vou ficar achando que o problema do Brasil é falta de vontade política. Só que, na verdade, a vontade política é uma coisa é uma variável interveniente. Tem outras coisas que causam aquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa entender muito de teorias de várias áreas, né? Então, você está estudando cooperação, foi um esforço que eu sempre fiz. Não é só cooperação nas relações internacionais. Quem são os autores de referência na cooperação, de forma geral, de outras áreas, né? E tentando também ver como que eles podem ajudar a trazer uma perspectiva mais rica aí para a gente, né? Então, eu não diria que é uma teoria, eu acho que primeiro tem que entender exatamente o problema, conhecer também, não primeiro, né? Essas coisas são paralelas, conhecer bem a realidade que você está lidando, o que você quer explicar, o que você quer ajudar a resolver, e usar de várias teorias ali, montar uma coisa interdisciplinar, né? E estou disponível para conversar sobre isso mais adiante, se a Renata quiser também, meu e-mail é fácil de conseguir, né? O papel das organizações internacionais. As organizações internacionais, elas não são insuladas das dinâmicas de poder, né? Na minha opinião. É lógico que tem toda uma literatura muito importante que fala sobre as fontes de autonomia das organizações internacionais, né? Inspirada em Weber, né? A questão da autoridade, de propor soluções que não têm respostas em outros lugares, né? Por causa do corpo técnico, e como que as organizações desenvolvem essa autonomia, as internacionais. Porém, na área mais tecnológico, o que eu vejo é que as organizações internacionais só conseguem levar uma agenda adiante se houver interesse dos países mais poderosos, né? Então, eu sempre me perguntei por que a gente só pensa no que foi criado de regime internacional, mas a gente tem que pensar também no que não foi criado de regime internacional, né? Então, assim, de novo, há quanto tempo que os países em desenvolvimento lutam por um regime internacional de transferência tecnológica, né? Que eu não estou nem defendendo que é o caminho, não, mas assim, existem também muitos movimentos que não são incorporados pelas organizações internacionais, né? Mas, enfim, eu acho que o que eu ressaltei aqui na minha fala foi o papel da Comissão Europeia, porque se a gente olha, a gente se baseou muito no material da Comissão Europeia, financiado por eles, sobre acordos bilaterais em ciência e tecnologia efetivos, né? E a gente vê ali, é lógico que continua tendo interesse egoísta, sim, mas eu acho que tem essa dimensão da percepção de que se a gente não avaliar a cooperação com eles bem, no futuro a gente vai preferir cooperar com outros países, né? Então, eu vejo na Comissão Europeia, ouvia nessa época, né, agora está complicado de falar sobre isso, um aliado no sentido de que eles estavam ali um pouco tentando frear um egoísmo dos países europeus, assim, uma ação muito desconcertada, competitiva, que é o que eu acho que eles não conseguiram, infelizmente, mas eu acho que tem um esforço nesse sentido, né, de evitar essa competição dos países europeus pelos recursos científicos e tecnológicos no Brasil e em outros países emergentes, né? Eles estavam tentando mediar isso e controlar um pouco, mas não sei, eu acho que eu parei de acompanhar também, não sei em que medida que eles tiveram algum sucesso. João, professor, obrigado. Eu estou fazendo uma nota de rodapé aqui, eu sei que tem muitos alunos de graduação, a professora Yara mencionou sobre a teoria fundamentada, eu coloquei aqui, nesse caso o texto do Wikipedia também pontuado aqui, basicamente a teoria fundamentada do Corbin Strauss sai justamente da necessidade de você formular novas hipóteses para explicar fenômenos que ainda são, não vou dizer mal explicados, mas fenômenos que são ainda pouco entendidos dentro do corpo teórico, do conjunto de hipóteses que se tem em uma área de conhecimento. Extremamente importante, sou super fã do Corbin Strauss também, concordo bastante com o que a senhora falou. Eu vou aproveitar aqui para tentar fazer a pergunta do Lucas Camargos e da Raíza Brandão, elas
tem mais ou menos a mesma direção. Então, eu vou fazer a primeira parte da pergunta do Lucas Camargo e a segunda da Raíza Brandão. O Lucas pergunta como fazer, na verdade, para que o Brasil tenha ou que elabore ou chegue numa situação em que se tem um pensamento estratégico no sentido que você apresentou na sua fala, nos próximos 10 anos, ou seja, na próxima década. E a Raíza pergunta aqui se a diretriz atual de você privilegiar relações norte-sul, particularmente com alguns países, pode ser um caminho ou estratégico, um caminho apropriado dentro desse contexto de redefinição do que seria estratégico ou que seria importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Tá? Então, a primeira parte da pergunta do Lucas Camargo, segunda é da Raíza Brandão. Obrigada, gente, pelas perguntas. Essa questão do caminho estratégico em 10 anos, né? Eu realmente não sei, assim. Eu não sei no que vai dar esse estudo do IPEA, mas depois, se vocês tiverem interesse, posso compartilhar também. É um estudo sobre esse problema da alta rotatividade nos cargos públicos, né? Fantástico esse trabalho. É um professor da UFMG, desculpa, gente, agora eu não lembro o nome, mas assim, um estudo fantástico que saiu há pouco tempo. Então, eu não sei se, por exemplo, em algum momento essa questão vai ser pensada, porque eu acho que isso é importante, né? É porque eu nunca penso numa coisa muito grande, não. Eu penso num trabalho de formiguinha, assim. Essa parte burocrática, ela precisa ser resolvida, né? Eu não sei quando que vai resolver, em que governo, como que vai ser, mas acho esse estudo já um sinal muito importante, né? E eu vejo também o nosso papel como sociedade, né, gente? Eu acho mais fácil falar sobre o nosso lugar do que sobre o lugar de quem está lá tomando as decisões, né? Eu acho que faz muita falta a academia, os pesquisadores, mesmo quem quer virar empreendedor, né, trabalhar com a solução de problemas, né, que ainda tem demanda, mas não tem oferta, né? Eu acho muito importante a gente fazer a nossa contribuição no sentido de realmente focar em temas que são relevantes para nós, né, e para as nossas localidades. Às vezes fica parecendo que é isso mesmo, é o carrossel burocrático. Obrigada. Às vezes fica parecendo que é menor, né, a gente estudar nosso quintal, mas, gente, não é. O trabalho que vários alunos nossos têm feito sobre esse aspecto internacional das startups. Tem uma aluna, Marília Matos, que fez um TCC sobre a internacionalização do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, perdão, da UFSC, UFMG, eu estou na Federal de Santa Catarina. Então, assim, a Bárbara Marques agora, que acabou de defender uma dissertação tentando explicar por que o Reino Unido e o Newton Fund viraram os parceiros preferenciais da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina. Eu acho que assim, a estratégia não é uma coisa grande, sabe? Eu acho que a gente tem um papel também de focar nos problemas e, lógico, também de saber se comunicar, né? É muito importante a gente saber se comunicar. Eu vejo que a gente faz como um trabalho de formiguinha, né? Agora eu vejo que o nosso objetivo está muito voltado para os alunos, mercado de trabalho, habilidades, mas também essa parte do pensamento crítico, né? Então, a gente está com vários ex-alunos trabalhando em empresas de tecnologia com essa parte de internacionalização, e a gente fica um pouco assim com a expectativa de que aquela sementinha esteja plantada ali, né? De que aquele aluno ele vai ter uma maior consciência na negociação internacional, né? E vários deles estão trabalhando em empresas que são comprometidas com o desenvolvimento local, né? Então, eu aposto muito nisso, assim, na transformação das pessoas, né, aí nas pessoas que estudam os temas, né? Eu não acho, Raíssa, obrigada pela pergunta, que a gente precise ter essas escolhas, né? Em termos de eixo, norte-sul ou sul-sul, né? Acho que, na verdade, isso até, em algum momento, já foi superado, né? Até
até quando falava de política externa independente, né, a gente não precisa realmente fazer escolhas. Agora, é lógico, a gente precisa ter prioridades, né? Então, eu acho que eu não sei, assim, eu acho que se eu for falar alguma coisa sobre isso, provavelmente eu vou falar para a gente seguir um caminho parecido com o caminho que seguem com a gente, né? Que é realmente de ter mais diálogo, abrir mais para diálogo com os professores, os cientistas e os empreendedores brasileiros, e em termos latino-americanos acho importante também, né, que tenham experiência internacional, e eu acho que eles vão conseguir trazer para a gente. Eu não estou falando para a política externa do Brasil de forma geral, tá? Só estou falando para essa parte de ciência e tecnologia. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Todo esse desenvolvimento do programa da diplomacia da inovação do Itamaraty é muito importante. Já tem muitas coisas acontecendo, né? Mas, assim, abrir realmente para a participação desses empreendedores, que, por exemplo, gente que vende software para fora, né? O que eles têm a dizer? Aqui em Santa Catarina tem vários, assim, incríveis, e que têm uma visão estratégica, comprometimento com o desenvolvimento local, né? Que se baseia, os dados que eles se basearam para escolher quais são os países, o que eles têm de aprendizado ali. Eu acho que ouvir essas pessoas, se beneficiar das informações que elas reúnem é muito importante. E na verdade, que é o input que muitas pessoas vão trazer, tanto da academia quanto entre empreendedores, é sobre a importância da relação também com países em desenvolvimento, viu? Então, enfim, pensando, por exemplo, em termos de mercado, um dos grandes importadores de softwares, software as service, né, o SaaS do Brasil hoje é a Colômbia, né? Então, assim, tem muita coisa numa dimensão mais sul-sul dessa área de ciência e tecnologia que é relevante, né? Não tem como o Brasil agora pensar na sua parceria, na sua inserção, que é o tema que a gente está estudando agora no RICT, né? Na década dos oceanos, das Nações Unidas, sem também ter um alinhamento com os vizinhos também, com os países africanos, né? Tem algo importante a ser construído aí também, tá? Então, só para falar que eu não acho que tenha nenhum alinhamento prévio, né? Eu só acho que precisa ter mais diálogo com quem tem experiência da sociedade, né? Para estabelecer prioridades e não seja aquela coisa de vamos trabalhar em tudo com todos os países, né? Obrigado, professora. Eu não sei exatamente até que horas nós temos aqui, mas nós temos mais duas perguntas e um comentário, que na verdade um testemunho aqui do Daniel Herold sobre o trabalho que ele fez na assessoria internacional do Ministério do Esporte e o nível de organização que os chineses tinham em relação à cooperação esportiva em uma área específica, e um certo quê de despreparo ou de improviso por parte do Brasil, desconhecimento, muitas vezes de alguns agentes que participavam na formulação desses acordos de cooperação, que infelizmente a Soriano mencionou, eu já circulei por muitos órgãos de governo, presidente da República, Casa Civil, e realmente a internacional, de uma forma geral, dentro das instituições públicas, é um certo unicórnio. As pessoas, poucos, é um conhecimento detido por poucos que não são diplomatas ou entusiastas do assunto, e a cooperação menos ainda, na verdade. A cooperação ainda não é vista dentro dos órgãos públicos como uma atividade, como parte da atividade ou parte da rotina, eu não gosto dessa palavra, mas parte da rotina burocrática do servidor público. Hoje ainda é entendido como mais trabalho, e nós temos ainda uma coisa que dificulta. Poucos servidores falam realmente espanhol ou inglês fluente. Isso atrapalha bastante a conversa com terceiros países, com raríssimas exceções, como, por exemplo, a Embrapa, que a professora Yara mencionou, a INAP, inclusive, que tem uma estratégia sensacional de internacionalização da escola, entre outras, que a gente pode discutir mais adiante. Mas o testemunho do Daniel vai exatamente nesse sentido que a professora comentou e que eu mencionei agora. Tem uma pergunta da Soraya Candeias, que é eu acho que é mais uma constatação de fato. Eu não sei, fazendo referência a um artigo que saiu semana passada na Economist, que acho que circulou no país todo, sobre a fuga de cérebros no Brasil, e a impossibilidade de mesmo aqueles que têm um alto nível, uma alta formação, conduzirem as suas pesquisas no Brasil. Então, a pergunta da Soraya tem muito a ver com isso. Ela tirou o diploma de doutorado aqui no Brasil,
e possivelmente vai ter que emigrar ou viver em outro país, possivelmente país europeu, para poder continuar os seus estudos ou continuar as suas pesquisas. Então, ela pergunta exatamente nessa área de ciência e tecnologia, de uma forma geral, quais são as perspectivas para os pesquisadores dentro desse contexto que você mencionou. Tá? E eu vou acabar acoplando uma outra pergunta, que é a do Vinícius Andrade, só para a gente tentar amarrar esse primeiro bloco. Não tem a ver exatamente com a pergunta da Soraya, mas parte da pergunta dele, que é como as organizações internacionais podem mediar esses fluxos ou quiçá até ajudar na formulação dessas estratégias, qual seria o papel dessas organizações internacionais? Eu entendi que essa pergunta já foi respondida, mas a sequência da pergunta dele é especificamente sobre organizações regionais. E dado a atual discussão sobre a falência do Mercosul e de algumas iniciativas regionais que foram construídas ao longo dos últimos 15, 20 anos, eu acho que a pergunta poderia ser apropriada de forma separada. O contexto para os pesquisadores brasileiros, que são exatamente a massa crítica de todo esse trabalho de ciência e tecnologia, independentemente de ser público ou privado. E a segunda parte, exatamente, qual seria o papel reservado das nossas organizações regionais para essa área temática específica. Tá, joia, obrigada. Assim, sobre o comentário do Daniel, assim, o que o Rafael já considerou aí, só para, assim, eu acho que as nossas áreas internacionais, elas já foram criadas, muitas áreas internacionais dos ministérios foram criadas justamente já naquele contexto de receber cooperação, né? Há muitos anos, a gente tem essas áreas. Eu acho que faltam duas coisas, assim, e eu não sou muito pessimista, não. Eu acho que falta essa questão da especialização burocrática, de acabar com esse carrossel. A gente não costuma estudar isso muito, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa em Itamaraty, né? Mas, assim, tem um papel muito importante das assessorias internacionais do Ministério, e eu acho que se fizesse, se esse artigo aí do IPEA tiver um segmento em termos de políticas e tal, eu acho acho que vai ter impacto também sobre a área internacional, né? Tem um outro ponto que é muito relevante, que o problema assim, de embasamento em termos de informacional para a tomada de decisão em política externa em países em desenvolvimento está muito relacionado também a um baixo nível de internacionalização das sociedades desses países, porque as decisões do governo são tomadas só pelos governos, né? É lógico que às vezes o governo não está aberto para o input da sociedade também, mas eu já acho que a gente superou isso, eu acho que está aberto e falta estruturar melhor esse diálogo, como eu falei. Mas então eu acho que a gente está num momento de transformação. Se a gente pensar assim, igual ONG antes, só atuava no Brasil, agora tem ONG no Brasil que está indo atuar fora. Então, isso é internacionalização, né? O problema da internacionalização das empresas brasileiras ainda é muito pouco, mas agora tem cada vez mais. Essa agenda de serviço é muito relevante, né? A gente tem gente... E eu acho, então, que a partir do momento que a sociedade brasileira vai se tornando mais diferenciada, mais internacionalizada, a gente tem a possibilidade de mudar esse quadro, Rafael, que a gente tem hoje do governo, assim, também, né? Essa questão da fuga de cérebros, né? Eu acho que agora deve estar como fenômeno mais importante por causa do corte de financiamentos, né? Mas eu acho que nada disso é novo. Eu dou um depoimento como uma pessoa que não teve corte de financiamentos, tá? Como eu falei no início dessa fala, eu assim, não, é porque depende, é lógico que eu consegui uma bolsa do CNPq de edital universal, que todo mundo sabe que é pouco dinheiro, né, gente? Mas, assim, e essa bolsa de professor visitante. Então, assim, eu me considero uma pessoa assim, que tem acesso a financiamento, mas ainda assim tem, além da questão do financiamento, eu imagino quem não tem todo esse processo de professor ter que parar a pesquisa no meio, né? É lógico que isso pode ser um incentivo também, mas não é só isso, gente. O que eu estou querendo falar, assim, destacar hoje é que muitos países no mundo hoje têm uma estratégia para
atração de talentos. Então, no meu e-mail institucional da UFSC hoje, todo dia eu recebo um monte de oportunidade para ir embora, né? Então, assim, existe uma estratégia. Isso vem pelo meu e-mail institucional da UFSC, uma universidade federal. Então, assim, existe uma estratégia para atrair também. Então, tem esse contexto que é realmente global também, para além do contexto nacional, né? Eu acho, assim, eu tenho a impressão que o Brasil tinha uma força muito grande nessa questão da atração de talentos internacionais, justamente por causa dessa expansão da universidade pública, né, que é tão criticada. Mas olha que interessante, eu acho que não foi isso que pensaram quando expandiram, mas olha, é consequência não intencional. Tem muita, eu não sei se você sabe, é muito difícil hoje para um cientista fora do Brasil, no mundo desenvolvido, conseguir um lugar ao sol. Assim, as carreiras são muito precárias na academia, acho que todo mundo sabe disso. E aí o Brasil estava no caminho oposto, que não era de precarização da carreira, né? Então, eu acho, porque eu não tenho dados sobre isso, mas eu tenho a impressão que isso começou a atrair jovens pesquisadores de outras partes do mundo para fazer os concursos brasileiros. É lógico que o fato da gente não falar inglês, não ter curso em inglês, não publicar edital de chamada em inglês, era uma coisa que dificultava, e se a gente fosse retomar esse processo de alguma forma, acho que precisaria ver que isso é um recurso importante, né, para atrair talentos, né? Então, assim, o negócio do fluxo tem da saída, mas eu tenho pensado muito sobre o que é que nos dá forças. Eu sei que o momento não está bom para isso, mas a gente tinha uma estrutura de carreiras relevante para atrair talentos globais, desde que a gente faça alguns ajustes, e já estava atraindo espontaneamente, mesmo sem pensar nisso, né? Recentemente, parece que foi organizado um encontro da diáspora europeia no Brasil. Gente, quando um país resolve fazer encontro da diáspora, o que é isso? É para tentar ou levar o europeu que está no Brasil de volta para a Europa, ou, se não conseguir, ver se o europeu não faz alguma pesquisa que beneficie a Europa. Né? Então, o que isso mostra para a gente? Se foi realizado o encontro da diáspora, eu estou achando que tem europeu que está... Eu estou achando que a gente não está... Assim, que a gente tem alguma capacidade de atração, tá? Mas isso é a investigar também. Como as OIs podem mediar? Qual seria o seu papel? As organizações regionais, né? Eu acho que as organizações internacionais, gente, seguindo a teoria liberal, elas são supostamente as que mais deveriam entender que existe uma interdependência norte-sul e atuar para que essa interdependência seja percebida pelos países e que se busquem, de fato, estratégias que sejam egoístas, porém colaborativas de mais longo prazo, né? Eu acho que as organizações internacionais entendem disso e têm a base para isso, né? Do ponto de vista regional, eu acho que tem configurações e tem toda uma possibilidade das organizações aqui regionais latino-americanas buscarem apoio de outras organizações regionais ou hemisféricas ou internacionais para poder desenvolver esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês, né? Propostas assim para uma base factual de mapeamento, de internacionalização, de atores repositórios do conhecimento, para isso facilitar para os governos identificarem quem são os atores para chamar para o diálogo. Eu acho que tem muito espaço para conseguir financiamento para esse tipo de coisa, né? E eu não acho que isso aí seja uma coisa que passe necessariamente pelos governos. É lógico que o governo, às vezes, se ele incentiva a organização, é mais fácil ainda, mas eu acho que tem muita coisa que se pode conseguir. Tem muitas organizações regionais que são mais think tanks também, que trabalham nessa área e que podem, com certeza, conseguir financiamento de outras organizações para poder mobilizar essa agenda aqui na América Latina, que eu acho que é a minha maior preocupação. Eu falei muito de Brasil, Santa Catarina, mas, assim, América Latina é o que a gente não... É a nossa circunstância mesmo, né? A gente tem sempre que pensar com eles, né? Obrigado, professor. Enquanto... Não sei se vai ter mais perguntas, nós temos até meio-dia, temos um tempo ainda. Eu vou aproveitar e fazer uma segunda pergunta, aproveitando o seu gancho sobre as diásporas. Recentemente, uma diplomata, na verdade, defendeu uma tese de CAI, até ajudei a orientar,
justamente sobre a diáspora brasileira nos Estados Unidos. Acho que você deve conhecer a Luciana Mancini, ela trabalha com isso há algum tempo já, e ela trabalhou nos Estados Unidos na cooperação científica e tecnológica na Embaixada do Brasil, em Washington. E aí, eu não sei se os demais sabem, mas então vou me alongar umas duas frases. O Brasil, na verdade, tem uma quantidade muito grande de brasileiros, pesquisadores brasileiros morando nos Estados Unidos, trabalhando em diversas organizações públicas e privadas, em um nível que até, por exemplo, em Massachusetts, é um dos estados que tem mais brasileiros, você tem até um lugar chamado Pub Boston, que se chama Pesquisadores Brasileiros. É uma sigla, na verdade, Pub Boston, se não me engano. Mas significa pesquisadores brasileiros que estão lá na região. E a ideia do Itamaraty é justamente tentar entender essa diáspora de uma outra forma, na verdade, de reconectar os cientistas brasileiros fora do país, expatriados, com as redes acadêmicas do Brasil, e tentar não entender mais como um brain drain, né, uma fuga de cérebros, mas como um brain circulation, né, como uma circulação de cérebros, e você ligar mais ou menos no sentido que você falou durante a sua apresentação, de você criar redes de troca independentemente do lugar geográfico que a pessoa está situada. E aí eu faço exatamente a minha pergunta, porque eu vi muito pouco na sua apresentação sobre o PDI, sobre o programa de inovação do Itamaraty, que já tem quase uma década, na verdade, e que, inclusive, me referindo novamente ao artigo da Economist da semana passada, que eu vi que teve muita circulação, foi criticado, inclusive, né? Que, assim, é uma estratégia interessante, mas que não teve o sucesso desejado até o momento. E eu sei que é de interesse do Itamaraty reformular essa estratégia para tentar, dentro desse marco de não pensar que o sujeito está indo embora, mas pensar que você pode se aproveitar da presença desse indivíduo no segundo ou terceiro país para conectá-lo com as redes nacionais de produção, as cadeias produtivas do Brasil, especificamente as instituições que produzem conhecimento. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre tanto sobre esse novo interesse do Itamaraty, quanto sobre acho que são 10 anos, acho que é de 2012 ou 2014, não me lembro, o Diplomacia da Inovação. Mas eu queria te ouvir sobre esses dois assuntos. Tá, joia. Obrigada de novo, Rafael. Não conheço esse trabalho, espero que esteja aberto, né? Se você acessou, vou tentar encontrar. Da diáspora, sim, o Itamaraty está fazendo um esforço também dessas estratégias de mobilização de diáspora, né? Fizeram com a Alemanha, a Áustria, um encontro também, sempre organizado no âmbito do PDI, né? É uma estratégia que a gente se inspira muito, foi no caso da China, da Coreia do Sul, né? Que fizeram esse tipo de estratégia, que, na verdade, desencadeou todo um processo de mobilização de estratégia de mobilização de diáspora até em países europeus, como eu estava falando também, né? Aí tem esse argumento, né? Que eu não sei se esse argumento do brain circulation, não sei qual é a origem dele, eu sei que a gente incorporou esse argumento. Eu queria entender mais qualitativamente como que essa questão está sendo feita. Porque, assim, eu só vou dar uma opinião, assim, não de quem estudou o tema, mas que conhece um caso, uma pessoa próxima de família, que é uma referência nos Estados Unidos na área de quantitativa, de psicologia, e que o governo tentou, esse parente meu trabalha muito com avaliação de ensino, tá? É uma referência no tema, e o governo tentou chamá-lo para esse tipo de estratégia de mobilização, né? Porque é um pesquisador que realmente hoje acho que ele tem um financiamento de 8 milhões de dólares na mão dele, para vocês terem ideia, né? Hoje. Então, tentaram chamar, mas o comentário dele foi assim, que eles trabalham com alguns softwares lá e com toda uma base assim, em termos de mindset, que é muito diferente do que é no Brasil, entendeu? Então, as ferramentas que eles usam não daria nem para aplicar aqui, e nem teria, ele já está num estágio que ele não tem nem como pegar e trabalhar com uma ferramenta mais simples, porque isso não vai dar realmente o quadro de avaliação de educação que realmente precisava, entendeu? Eu não entendo, de novo, dessa agenda, mas, assim, eu acho
E, realmente, para uma pessoa trabalhar para ajudar a resolver os problemas do Brasil, ela tem que estar no chão de fábrica. Ela tem que estar ali realmente conhecendo o dia a dia das instituições brasileiras e com esforço realmente para adaptar toda uma linguagem para o Brasil. Não, não, eu acho que não é uma coisa simples, que é possível fazer com alguns contatos, ou mesmo com financiamento que vai só para uma pessoa. Eu acho que é mais complexo, sabe? Realmente colocar uma pessoa que está fora do Brasil para trabalhar, para resolver os problemas brasileiros. É que a gente estava comentando, você precisa estar muito dentro para saber quais são os problemas, né? Então, eu não sei como que esse tipo de vínculo poderia ser criado, né? Se de repente pegar pessoas que já prestam consultorias, mas tem que ter todo um cuidado, gente. Metodologia de consultoria também é feita em outro contexto, parte de uma série de pressupostos. Então, às vezes, essa pessoa está fora, ela já nem. Então, eu não sei, eu sou um pouco desconfiada dessa questão do circulação de cérebros e realmente não acho que essa é uma ideia que tenha surgido aqui, nossa, da nossa leitura da realidade, nem nada disso. O PDI, Rafael, eu acompanho muito, aliás, eu acompanho basicamente o PDI pelo LinkedIn, né? Então, eu vejo que está tendo cada vez mais coisa, muita iniciativa voltada para startup também. Eu queria até indicar, a gente tem um TCC brilhante da Elisa Brits, defendido sobre o papel do Startup Brasil na diplomacia da inovação do Brasil. É fantástico, tem ali várias análises importantes e o que me preocupa também é, de novo, isso que a gente está falando é muito sério, né? Dessa mente colonial, que não é uma coisa do passado. A gente toda hora tem uma ideia, tem uma moda nova no mundo que a gente quer seguir. Parece assim que a gente fica sempre correndo atrás do rabo, porque na hora que surge uma ideia nova, a gente tira o recurso daquela coisa que a gente nem acabou de resolver, daquele problema que a gente nem acabou de resolver, para seguir essas ondas, né? E parece que a gente fica correndo atrás do rabo, porque assim, o que eu ia falar para vocês é assim, nessa moda, por exemplo, de internacionalização, essa coisa do Ciências Sem Fronteiras bombou, reconhecido no mundo todo, que já me causa certa desconfiança. A gente não resolveu o problema básico ainda, né, gente? Eu não vou nem falar de todos os problemas medievais que a gente enfrenta nesse país, mas a gente não resolveu o problema, por exemplo, da carreira do professor. Assim, a carreira do professor no Brasil, ela tem essa coisa assim, ela pode ser muito fácil se ele não quiser fazer muito certas coisas, mas ela pode ser muito difícil também, se o professor quer de fato fazer uma diferença, sabe? Então, assim, eu acho que talvez a melhor forma da gente investir em internacionalização seja a gente investir em melhorar as coisas aqui, entendeu? Isso vai fazer o ambiente ficar melhor para o Brasil, isso vai fazer, e lógico, sempre com essa estratégia de mapeamento de conhecimentos também do mundo e tal. E eu acho que faz melhor, ficar melhor para o brasileiro e mais atrativo para o estrangeiro também, né? Então, assim, às vezes, em nome dessas modas, a gente vai tentar replicar políticas de promoção de internacionalização de startups. Então, você está usando dinheiro público brasileiro para levar um empreendedor para conhecer um ecossistema de inovação de outro país, que é assim, que não é que aquele país é muito melhor que a gente, não tem a ver com ser melhor por si só, em absoluto, mas às vezes é menos sacrificante para o empreendedor estar naquele país. E depois isso pode acabar fazendo com que aquele empreendedor vá embora, né? Ou pode também não ter feito nenhuma diferença, a internacionalização não aconteceu. Acho que precisa avaliar melhor. Não quero, de forma alguma, fazer uma crítica ao Itamaraty e ao PDI, porque eu acho que eles estão fazendo um esforço muito bacana, mas eu acho que está na hora, de repente, de começar a avaliar, né? Avaliar tranquilamente assim, o que está dando certo, o que não dá, o que não está dando, e a gente precisa tomar cuidado com essa coisa de ficar imitando os outros países, porque a gente pode acabar usando o recurso público, que às vezes acontece até no Ciências Sem Fronteiras também aconteceu, para financiar a fuga de talentos brasileiros, né? O que pode ser bastante complicado. Não estou afirmando que isso está acontecendo,
mas acho que é um risco da gente incorporar modas de outras partes do mundo, e já sei que em algumas partes isso está sendo mal avaliado. O Canadá, por exemplo, teve uma estratégia de financiar a internacionalização de startups e avaliou mal justamente porque estavam financiando a fuga de cérebros de empreendedores canadenses para outros países, né? Então, a gente precisa aprender mais, até com a experiência de outros países e a nossa também, né, sobre isso. Obrigado, professora. Só uns minutinhos aqui, o Daniel Herald fez um outro comentário aqui bastante interessante, dizendo que o governo húngaro está financiando, envia professores para dar aula de extensão de língua húngara para os descendentes e que podem, e esses descendentes eventualmente podem adquirir a cidadania húngara em algum momento, sem sair do Brasil, caso falem a língua. E conjuntamente, o que eles fazem na USP, convidando os alunos, eles podem voltar para a Hungria com as bolsas, com bolsa de 100%. E ele falou que tudo isso vem acontecendo dentro do campus da USP. Para quem não sabe, a Hungria tem cursos excelentes na área de, especialmente matemática, física, teórica, entre outras coisas. Cursos muito bons, realmente, assim, que não estão exatamente no radar daqueles rankings, mas é um país de excelência nesse tipo de ensino. E complementando o comentário dele, eu acompanhei um pouco a construção da estratégia da Austrália, na verdade, de vários países. Minha esposa foi assessora internacional no ministro do MEC, naquela época que eram vários ministros, fui vários, foi um atrás do outro. E o interessante das negociações é que grande parte desses países vem deliberadamente coletar os nossos estudantes aqui e levar embora para o exterior com o nosso patrocínio. Isso acontece, eu não sei exatamente, você perguntou sobre a circulação de cérebros. Existe uma diferença entre o pesquisador circular, quando ele já é um indivíduo formado, que é o seu caso, por exemplo, que foi para a Georgia Tech, você dialoga com um parceiro estrangeiro, você eventualmente sai um pouquinho do ramo acadêmico, vai para uma startup, vai para outro lugar, volta para o país e continua produzindo conhecimento ligado à agenda de pesquisa do país. Existe uma diferença muito grande em você levar o pesquisador jovem do país. A Austrália chegou a construir uma característica, na época, uma estratégia aqui em que estudantes de graduação iam e não voltavam mais. Tem evidência disso, inclusive, até dentro dos dados do Ciências Sem Fronteiras. Então, isso tem acontecido bastante. Agora, também acho que isso tem sido noticiado no caso dos Estados Unidos, né? Mas por outra lógica, porque os Estados Unidos ainda é um polo de atração muito grande de talentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu queria fazer só um comentário, a gente, antes de passar para as palavras finais, passar a palavra novamente para a professora Yara, antes do nosso encerramento. A professora Yara mencionou aqui a questão do carrossel, da rotatividade nos cargos de alto escalão, que, em alguma maneira, isso é até esperado por conta da discricionalidade de indicação do indivíduo para um cargo de alto escalão, embora isso tenha melhorado um pouco, porque uma parcela, um percentual razoável de alguns cargos são exclusivos de ocupação por servidores de carreira. Recentemente, eu ajudei a desenhar uma política com a Secretaria de Gestão de Pessoas do recrutamento para contratação temporária. A gente tem basicamente 3 perfis de servidor no governo. Esse, que é o do famoso DAS, que é o cargo de livre provimento, o servidor concursado, como a gente tem, de estável, de carreira longa, e existe o servidor também temporário, que também é servidor público, mas ele não tem um vínculo permanente. E nós, junto com o pessoal da ciência de dados do ENAP, nós achamos que praticamente 50% desses servidores temporários não fica nem o primeiro ano, na verdade, no cargo. Esse estudo não está publicado, porque a SGP ainda está terminando de construir a análise, mas esse é interessante, porque isso é um estudo que nós fizemos no ENAP, e assim, quando 50%, isso que, assim, servidor temporário fica de 2 anos renovados por mais 2, e metade deles não fica nem o primeiro ano, então a rotatividade ela não acontece só no alto escalão. Esse tipo de servidor é uma mão de obra que vem com uma expertise muito específica para resolver um problema muito específico de política pública normalmente. Então, a rotatividade ela é uma característica geral do governo, com exceção dos cargos do servidor estável de longo prazo, e mesmo nesse, eu acho que aí eu vou endossar o coro da professora Yara. Nós temos visto muita gente que tem alta qualificação indo embora do país permanentemente, deixando os cargos estáveis. Isso eu estou falando do governo federal, que é a minha realidade, a realidade que eu trabalho, mas muitas pessoas indo embora de forma permanente, por conta de filhos, família que já mora em outros países e coisas do gênero. Então, assim, não eu acho que são, dentro da circulação de cérebros, esse tipo de mão de obra tanto uma ponta quanto a outra, é mais difícil de você resgatar no longo prazo, e endossando o que a professora Yara falou sobre a necessidade de uma estratégia
de permanência, não só de pesquisadores que estão em academia, em startups, mas de pessoas de altíssima qualificação, de uma forma geral. Né? Em vários países, por exemplo, tem vistos específicos, como os Estados Unidos, para esse tipo de pessoas. Né? Durante o governo Trump, diminuiu isso por N razões que eu acho que todos aqui conhecem, e agora você está voltando à política de aceitar essas pessoas novamente para poder compor os quadros de altíssima qualificação do país. Tá? Eu estou assumindo que aqui nesse momento nós temos ainda 4 minutos para terminar a nossa conversa. Eu não vi mais nenhuma pergunta no chat, então eu vou passar para a professora Yara para as considerações finais e nós podemos para depois encerrar formalmente o nosso evento de hoje. Professora, é com você. Obrigada, Rafael, Daniel, também pelo novo comentário. É isso, pessoal, é uma guerra. Quem fala que não tem guerra hoje não entendeu que a guerra mudou, né? A guerra é essa, é guerra por talentos, jovens talentos. Quando a gente olha a política, né, tem vários países do leste europeu que estão fazendo isso. Enfim, a gente vê que a gente não sei se a gente consegue muito competir com isso, assim, nem não sei, assim, eu só acho que a gente devia só tomar cuidado para, pelo menos, o recurso e o apoio público não está sendo dado para esse tipo de iniciativa, sabe? Então, como eu falei para vocês, eu tenho minhas dúvidas sobre se eu deveria estar recebendo pelo meu e-mail institucional da UFSC dezenas de oportunidades toda semana para poder ir embora, né? É uma universidade pública e que está ali ajudando a divulgar, né? Eu acho que talvez isso já seja uma coisa fácil de resolver, que tem algum ganho, né? É lógico que tem que tomar um certo cuidado, porque também é isso, as redes internacionais são importantes, mas a gente ainda está precisando melhor parar tudo e pensar um pouco, né, do que continuar agindo sem pensar, né? Eu realmente não sei como que a gente vai lidar com esse problema. Mas o negócio do foco é fundamental, né? E eu vejo, assim, o papel, o Rafael mencionou a ENAP, eu acho que a ENAP tem um papel muito importante também. Enfim, só para fechar aqui, basicamente, com um negócio que eu comecei falando muito da teoria liberal, né? Esse quadro de rotatividade dos funcionários públicos, vocês imaginem como que é isso numa prefeitura, né? A teoria dos jogos, a teoria do Axelrod, especificamente, né, do Iterated PD, é assim, você resolve se você vai cooperar ou não cooperar com base na sua leitura do histórico da relação com aquele país. Se aquele país cooperou no momento anterior, você coopera também. Como que você vai saber se um país cooperou ou não no momento anterior se você não tem memória institucional? Se você não tem uma burocracia especializada, se você não tem uma sociedade que está envolvida ali em ganhos e perdas com essa agenda, ali participando da decisão, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar nisso, né? Em construir políticas públicas em diversos níveis nessa matéria, mas para fazer isso a gente precisa resolver vários problemas que a literatura internacional já toma como resolvidos há muitas décadas, né? Então, a gente não pode se perder de novo nessas modas internacionais, entendeu? Nos métodos das consultorias internacionais, porque a gente, às vezes, para uma fórmula funcionar, ela precisa de algo ali existir, já existir por trás, e que se assume que isso existe já em diversos países e no nosso não, né? Então, eu acho que isso é muito legal, Rafael, divulgar aí a Semana de Inovação da ENAP. Mas é isso, também já sei de vários funcionários também públicos, a gente estava falando muito da academia, mas gente que era sensacional, super talentos e foram embora, né? E muitos foram embora justamente nessa mudança da questão aí do governo do PT, e eu lamento muito, assim, que a gente esteja vivenciando essa questão da fuga de talentos também no governo, né? Mas, de novo, que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E se tem uma mensagem otimista nisso, é isso. O Brasil ainda tem muita coisa que pode fazer. Deve ter país assim, que já chegou no nível que, sabe, tipo, já fez tudo que podia, né? E aí, né?
acho que deve ser até meio chato morar num país assim, já não tem, né, problema, não tem nada, né? Então, assim, eu acho que isso deve servir como estímulo, né, para a gente se engajar, né, para a gente até empreender também, não é só para questão de estudo, mas é para a questão de quem quer empreender também, se envolver mais na solução de problemas e se encantar menos pelas soluções que estão prontas em outros lugares e que estão vindo aqui vender, né, para a gente, como sempre, estão vindo vender solução que está pronta e que vai gerar royalty, emprego em outros lugares. E que não são soluções pensadas a partir da particularidade dos nossos problemas, né? Os teóricos da inovação são altamente céticos em relação a essa possibilidade de você conseguir, de fato, fazer uma mesma tecnologia ser válida em localidades diferentes, né? Então, assim, a gente precisa conseguir estabelecer redes internacionais, acessar conhecimentos, né? Mas a gente precisa se envolver mais também na solução dos nossos próprios problemas, em vez de achar que alguém já resolveu e resolveu melhor, porque a gente não sabe resolver. E é isso, gente. Obrigada de novo. Estou à disposição. No nosso site tem um e-mail para contato que vai direto para a minha caixa, é o RICT, né, de Relações Internacionais, Ciência, Tecnologia e Inovação, rict.ufsc, Universidade Federal de Santa Catarina.br. Professor, obrigado. Excelente palestra, excelente debate. Eu vou só também deixar um minuto de mensagem otimista e um testemunho pessoal. Eu tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, por fora, resolvi voltar, sou servidor de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, e voltei exatamente pela razão que a professora Yara mencionou. Eu acho que aqui no Brasil nós temos ainda, eu sei que isso vai soar muito estranho para quem é da geração mais nova e está lutando por um lugar, por um espaço para poder construir a sua carreira, mas o Brasil ainda é um lugar que tem muito mais oportunidades para quem está se formando, ou de criar coisas novas, ou de ver por outros ângulos, do que em alguns países desenvolvidos em várias áreas. Falo isso porque eu vi os meus colegas no exterior, o nível de experiência, o nível de experiência profissional que nós temos aqui, nós começamos muito cedo aqui em comparação com os países estrangeiros. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Do lado ruim tem a questão do bônus de educação, do prêmio de educação, né? De que quem tem mais renda pode ficar mais tempo estudando, mas enfim, tem a questão da desigualdade que é inerente à sociedade, mas por outro lado nós temos a chance de construir conhecimento ou coisas novas em um nível que outras pessoas não conseguem, por exemplo. Hoje você vê, por exemplo, assessores de ministros com 30 anos de idade aqui no governo federal, que é uma coisa inédita em qualquer país maior, né? Então, e além disso, a gente também está tendo um fenômeno que a professora Yara mencionou, que já é consolidado em vários países desenvolvidos, que é o financiamento de empregos em fundações privadas, na verdade. Várias fundações têm crescido no Brasil, tanto em termos de ações na área, para temas que são público-privados e para financiamento também, né? Então, os empregos nessas áreas tendem a crescer, que é um setor que nos Estados Unidos chama non-profit, né? Que não inclui só ONGs, mas sim fundações privadas que têm os seus endowments e gerenciam esses fundos que eles têm para poder investir em determinadas causas. Aqui no Brasil há vários desses institutos já, e a tendência é eles continuarem crescendo, não só na área de tecnologia, mas em outras áreas, como saúde, educação e outras coisas, tá? Bem, então, sem mais, eu agradeço, na verdade, a presença de todos em nome do Centro de Estudos Globais, e possivelmente o Centro deve continuar nesse ciclo de organização de eventos de extensão ou de minicurso, como foi o que o professor Antônio Carlos Lessa ofereceu e a extensão que a professora Yara e o professor Paulo Roberto Almeida ofereceram nessas outras duas edições, tá? Então, agradeço e desejo um excelente dia a todos e seguimos otimistas dentro do possível, tá joia? E para a professora Yara, até amanhã, o evento da Abria, e, obviamente, colocando uma última coisa aqui, todos sabem, amanhã, na verdade, hoje amanhã começa o encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Parte dessa conversa que nós tivemos aqui hoje, o professor Yara e eu continuaremos amanhã, numa mesa específica sobre esse assunto. Então, um excelente dia a todos e obrigado em nome do Centro de Estudos Globais. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal.